Bem, boa noite. Estamos aqui para mais um estudo número 14, Perguntas de Deus. O que você está vendo? Pergunta feita de Deus para o profeta Jeremias. E essa pergunta está lá no capítulo 1 de Jeremias, verso 11. Eu convido você a abrir sua Bíblia para nós lermos juntos essa passagem. É um versículo só. E diz assim, Jeremias 1, capítulo 1, verso 11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Essa é a pergunta que Deus fez para Jeremias. E logo na sequência, já vou falar aí para vocês, na resposta está assim, respondi. É Jeremias respondendo. Vejo uma vara de amendoeira. Vamos orar? Amado Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu. E obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa aqueles que estão aqui, Senhor, online, ao vivo aqui conosco, nesse estudo. E abençoa aqueles que vão assistir esse vídeo através do YouTube, um vídeo gravado. Abençoa, Senhor, a tua palavra no nosso coração, que o teu Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos com ações de graças. Amém. Bem, estamos aqui para esse estudo número 14 e o estudo número 13, que foi o estudo da semana retrasada, né? Semana passada não tivemos o estudo, como o nosso cronograma mandava. Então, estamos voltando hoje, nessa sexta-feira, dia 17 de julho de 2026, o estudo número 14. E no estudo número 13, nós falamos muito a respeito de Jeremias. Eu falei o contexto do livro, falei várias coisas, nós vimos aqui juntos várias coisas a respeito do profeta Jeremias. Então, se você tiver curiosidade, quiser assistir de novo o estudo número 13, que é o vídeo gravado, dê uma olhada lá no estudo para você entender um pouco sobre quem é Jeremias e o que o livro de Jeremias diz. Então você pode consultar a respeito disso no estudo número 13. Mas nós vimos, como de costume, Deus faz perguntas. E ele faz perguntas para aqueles que são seus filhos. Ele faz pergunta para os profetas. Ele vive fazendo perguntas para nos estimular a fazer com que a gente pense a respeito das coisas do reino de Deus. E não é, aí a gente viu, não é diferente, ele fez uma pergunta para Jeremias, como nós lemos aí no capítulo 1, verso 11. E logo depois aí do início do livro de Jeremias, onde ele diz sobre o chamado dele, que é o prólogo. O prólogo é o primeiro texto que aparece para explicar o livro, essa introdução. Então, depois que Jeremias dá essa introdução de como ele foi chamado, logo no verso 11, Jeremias recebe uma visão e uma pergunta. E a pergunta foi, o que você está vendo, Jeremias? Você está vendo, Jeremias? Observe que a resposta de Jeremias e a conclusão que Deus dá sobre o assunto só está no verso 11 e 12. No verso 10 não tem nada falando a respeito disso, e no verso 13, Deus muda de assunto. A pergunta está, a visão, a pergunta e a resposta de Deus, a conclusão, está somente em 2 versículos. Vou colocar de novo na tela para você, você vai ver o verso 11 e o verso 12. Então o verso 11 tem a pergunta que nós já lemos, e depois o verso 12 diz assim, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Olha que interessante, só 2 versículos, só 2. Para você não parece estranho essa passagem? Não sei se você alguma vez, lendo a palavra de Deus, lendo esse texto, se você, por um acaso, achou estranho, falou, mas começa uma história, depois Deus interrompe, faz uma pergunta, aí no verso 12 ele fala isso, depois no verso 13 muda de conversa e vai para outro assunto. Parece estranho essa passagem? Não parece um pouco estranho? É uma passagem muito curta. Deus também dá a visão a Jeremias, então ele deveria saber o que estava mostrando. Interessante. Deus dá a visão para Jeremias e Deus é que deu a visão. Então ele deveria saber o que é que ele estava mostrando para Jeremias. Aí ele pergunta para Jeremias, Jeremias, o que você está vendo? É estranho, não é? Deus poderia ter afirmado, em vez de ter perguntado, Deus poderia ter falado, Jeremias, olhe para o que eu estou te mostrando, essa vara de amendoeira. Não é verdade? Ao invés de fazer uma pergunta. Deus poderia falar, Jeremias, estou te mostrando aqui, uma vara de amendoeira. Você está vendo? Não é verdade? Ele poderia ter feito isso. Mais uma vez, Deus está chamando a nossa atenção para coisas superiores. Em apenas 2 versículos. A palavra de Deus é riquíssima. Deus está chamando a atenção de Jeremias e Deus também está chamando a nossa atenção para coisas superiores. Ele está fazendo com que o profeta
acerte o foco da sua visão. Esse mesmo recurso que Deus utilizou com Jeremias não foi só com Jeremias. Ele também fez com outros profetas, como por exemplo com Amós. Vou mostrar aí para vocês na tela, se você quiser abrir. Amós, é difícil de achar o livro de Amós, né? O livro de Amós está um pouco depois aí de Jeremias, mas Amós capítulo 7, versos 7 e 8. Deus fez a mesma coisa com Amós. Amós vai registrar assim, ó, mostrou-me também isso. Se você quiser acompanhar, Amós capítulo 7, verso 7 e verso 8. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, o que tu vês, Amós? Respondi, o profeta Amós respondendo. Respondi, um prumo. A mesma coisa que Deus estava fazendo com Jeremias, Deus também fez com o profeta Amós. Olha que interessante, eu vou colocar aí para vocês também, Zacarias. Zacarias, profeta Zacarias, se você quiser achar Zacarias, ele está antes de Malaquias, lá quase no final do Antigo Testamento, né? Para Zacarias foi a mesma coisa. Então, Zacarias capítulo 4, do verso 1 até o verso 4. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado de um sono, e me perguntou, o que vês? O anjo perguntou para Zacarias, o que você está vendo, Zacarias? E Zacarias respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Você pode continuar lendo o texto aí, mas eu estou mostrando esse texto para você ver que isso é recorrente. Deus faz isso com as pessoas. Fez com o profeta, com o profeta Jeremias, que a gente está estudando hoje. Então você vê aí que Deus usa a pergunta para garantir que o profeta Jeremias está atento aos detalhes. Mas que detalhes, Marcelo? Que detalhes são esses que Deus está querendo nos dizer? Então, o primeiro, né? O que você está vendo? Nós já sabemos que a pergunta não tinha o objetivo de revelar para Deus o que era aquele objeto que Deus estava mostrando para Jeremias. Deus não estava querendo saber o objeto porque Deus desconhecia. Não, Deus sabia o que ele estava mostrando. Mas ele queria ensinar o profeta. E Deus chamou Jeremias para o ministério para falar a um povo rebelde. Deus sabia disso. Nós já vimos no estudo 13 as consequências do ministério de Jeremias. E Deus sabia que Deus estava chamando Jeremias para falar para um povo rebelde. Deus sabia que estava chamando Jeremias para uma missão muito difícil. Como nós já sabemos, nós já vimos isso no estudo 13, como foi difícil para Jeremias. Mas antes de transmitir a mensagem divina, Jeremias precisava aprender a enxergar a realidade pela perspectiva de Deus. A questão não era apenas identificar o objeto. Não era só Jeremias falar, acertar. Não, Senhor, o Senhor está me mostrando um galho de uma amendoeira. Não era apenas para identificar um objeto. Jeremias tinha que compreender o que Deus desejava revelar através dele. Isso é importante. É importante para mim e para você. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente recebe uma palavra, quando a gente está em missão, quando a gente está em nome do reino de Deus, a gente precisa ter essa perspectiva. Assim como Jeremias precisou ter essa perspectiva também. De nós compreendermos o nosso mundo pela perspectiva daquilo que Deus quer revelar através do nosso mundo. Às vezes a gente está em um ambiente, em algum lugar, e a gente, pelo costume de estar nos ambientes e na nossa rotina, a gente perde os detalhes que Deus quer nos revelar. E é isso que Deus está chamando a atenção de Jeremias e está chamando a nossa atenção. A cada segundo do nosso dia a dia, Deus quer revelar coisas maravilhosas para nós. E nós precisamos estar atentos, porque Ele fala conosco. Ele quer revelar para cada um de nós coisas sobre a perspectiva e a compreensão dEle. E nós precisamos estar atentos. Por isso que Deus fez a pergunta para Jeremias. Jeremias, o que você está vendo? E ao ver o galho de amendoeira, Jeremias estava vendo muito mais do que isso. É que para nós, da cultura que nós temos, talvez isso não signifique muita coisa. Mas a amendoeira possui um significado especial na cultura hebraica. Ela é conhecida por ser uma das primeiras árvores a florescer no final do inverno e começo da primavera. O inverno em outros países é bem diferente do inverno que acontece no Brasil. Você viu aí esses dias, tem feito dias muito frios. Mas o clima brasileiro não é assim. Você sabe disso.
Nós não temos aqui, na grande maioria do país, nós não temos neve. Em algumas cidades do sul do país pode acontecer isso, por uma fração de segundos, minutos ou horas. Mas essa realidade não é a realidade que nós temos aqui no Brasil. Mas a realidade daquele povo, daquele lugar onde Jeremias estava, era um pouco diferente da nossa realidade. E a gente precisa trazer esse entendimento dessas coisas para a gente entender o que Deus está falando com Jeremias. Em muitas regiões lá do hemisfério norte, nós estamos aqui no hemisfério sul, o inverno ele é marcado por baixas temperaturas, muito mais baixas que as temperaturas que acontecem aqui no Brasil. E lá tem situação de neve, onde todas as plantas perdem as suas folhas. Não podendo florescer, não podendo dar frutos, elas literalmente dormem. Aqui no Brasil, se você for passear por aí, você vai ver muitas plantas com suas folhas ainda. Você pode achar até plantas dando fruto, dando flores. Aqui na frente da minha sacada, tem aqui um pé de pata de vaca e algumas flores ainda estão nessa árvore. Mas lá naquela região, por causa do frio intenso, essas árvores não têm folhas, elas não têm flores, não tem nada disso. Então essa condição ela é muito mais severa nesses países do que aqui no Brasil, onde é necessário realizar estoque de comida. Lá eles precisam realizar estoque de comida para enfrentar esses invernos. No Brasil, o nosso inverno é quase na totalidade um ambiente de país tropical, com exceção, como eu falei para vocês, de cidades mais ao sul do país. Mas voltando aqui para o Oriente Próximo, lá para as terras de Israel. Em Israel, a amendoeira tem uma diferença com relação às outras árvores. Enquanto as demais parecem estar dormindo, como eu disse, a amendoeira ela desperta rapidamente. Mas antes, preciso falar uma coisa para você. Não confunda a árvore amendoeira com um pé de amendoim. Tá? A árvore amendoeira não tem nada a ver com um pé de amendoim. São plantas totalmente diferentes. Ok? Elas são totalmente diferentes. A amendoeira produz amêndoas. Você já deve ter comido alguma amêndoa. É uma fruta com uma casca aveludada, cuja semente é consumida como uma oleaginosa. O pé de amendoim, ele é um arbusto. Ele é originário aqui da América. Não tem lá em Israel, não existe o amendoim. Não existe, é só na América. É originário aqui das Américas. Tá? Principalmente da América do Sul. E ela dá vagens debaixo da terra. O amendoim não nasce nos ramos da folha, da planta. Ela nasce na raiz. Tá? E ao florescer no final do inverno, a amendoeira ela marca o início da primavera para aqueles países, apresentando uma nova condição, onde o tempo de escassez, como eu disse para você, é neve, é frio, muitas pessoas têm que estocar alimento. Quando a amendoeira ela começa a produzir flores, as pessoas se animam. Por quê? Porque o inverno está acabando. O tempo de escassez está terminando. É uma nova realidade, com uma promessa de campos produzindo novamente para dar alimento para o povo. Por isso, a amendoeira, naquele contexto, tornou-se símbolo de vigilância, prontidão e despertamento. Então, quando Deus está mostrando um ramo de amendoeira para Jeremias, Jeremias automaticamente, esse ramo está florido. Automaticamente, Jeremias liga com essa condição dessa árvore e com o tempo em que ela está inserido no seu florescer. E Jeremias vai perceber a vigilância, a prontidão e o despertamento. O terceiro ponto que Deus chama a atenção de Jeremias nos detalhes é o jogo de palavras do texto hebraico. E isso fica um pouco mais difícil para a gente, por isso que a gente precisa estudar a Bíblia. Também há no texto em hebraico um jogo de palavras, que na nossa tradução, para o português, não fica evidente. Se nós estivéssemos lendo em hebraico, o jogo de palavras, o trocadilho que Deus está fazendo, seria mais evidente. Mas em português, para nós, não acontece isso. No hebraico existe um trocadilho interessante. Amendoeira, a palavra, eu não sei falar hebraico, você me desculpa, o meu sotaque, o meu falar aqui, se você sabe hebraico, me perdoe, mas amendoeira significa saked. Saked. E velar, vigiar, significa soked. Saked, soked. As palavras possuem sons muito semelhantes. Assim Deus está dizendo, você viu uma amendoeira, saked. Eu estou vigiando, soked, a minha palavra para cumpri-la. Você viu os dois versículos que nós lemos? Versículo 11 e 12.
Deus fala: o que você está vendo, Jeremias? Jeremias responde: uma amendoeira. Aí Deus vai falar: eu vigio pela minha palavra para cumpri-la. Então Deus faz um trocadilho. Você está vendo um saquete, e eu estou soqued com a minha palavra para cumpri-la. A visão dada para Jeremias era uma ilustração visual da fidelidade de Deus. Olha que interessante. Para nós isso passa bem longe, a gente não consegue perceber isso. Mas alguém que lê o texto em hebraico vai perceber essa diferença. E o que nós podemos aprender com tudo isso? O primeiro ponto que a gente pode ver, que a gente pode aprender, é que Deus observa sua palavra constantemente. A mensagem de Deus a Jeremias não era sobre uma árvore. Deus não estava falando de botânica com Jeremias. Não estava falando de biologia com Jeremias. Não era sobre o fim do inverno. Não. Deus não estava falando de época, uma época do ano que está terminando. Não era sobre uma promessa de comida nos campos. Não era nada disso que Deus estava falando. A mensagem para Jeremias, e para nós também hoje, é sobre o próprio Deus. Deus estava falando dele mesmo. Lembre-se, Deus é fiel. Nessa mensagem que Deus deu para Jeremias, Deus está falando: nenhuma promessa divina é esquecida. Eu velo pela minha palavra, Jeremias. Nenhuma profecia falha, Jeremias. Eu velo pela minha palavra. Nenhuma palavra de Deus cai por terra, Jeremias. Eu velo pela minha palavra. Eu estou soqued, vigilante. O segundo ponto, que Deus age no tempo certo. Assim como a amendoeira desperta no momento apropriado, ela desperta no momento certo, no momento dela. Deus cumpre seus planos no tempo determinado. Deus também faz as suas obras, faz aquilo que ele prometeu no tempo dele. E o tempo dele é o tempo certo. Muitas vezes parece que nada está acontecendo. Mas Deus continua trabalhando silenciosamente. Silenciosamente. Deus vela pela sua palavra. Terceiro ponto é: Jeremias precisava aprender a confiar. E nós também precisamos aprender a confiar. O ministério de Jeremias seria marcado por rejeição, por sofrimento, por aparente fracasso, mas a visão ensina que o sucesso da palavra não depende do profeta. Depende da fidelidade de Deus. E Deus está falando para Jeremias e está falando para cada um de nós. O que você está fazendo pelo reino de Deus não depende, o sucesso não é seu. O sucesso depende de Deus. Depende da fidelidade de Deus. Qual é a mensagem para o nosso tempo, então, Marcelo? O que você pode dizer para nós aqui hoje? Eu falei no começo do estudo e quis frisar para vocês que hoje é dia 17 de julho de 2026. O que essa palavra fala para nós hoje, nesse dia? O primeiro ponto é que Deus continua cumprindo sua palavra. Deus tem dito que a palavra, na verdade, muitos têm dito que a palavra de Deus é ultrapassada, que ela deveria ser atualizada, mas não como fazemos com as várias versões da Bíblia, né? Porque você vê que a Bíblia tem várias versões. Você pode dizer assim: mas isso acontece porque tem a versão Almeida Revista, tem a nova versão atualizada, tem a nova linguagem de hoje, tem a versão internacional, NVI. Então, essas daí são atualizações da Bíblia. Não, não são atualizações da Bíblia. Isso são versões da mesma palavra levadas a uma linguagem moderna. Mas a mensagem é a mesma. O que essas pessoas estão dizendo é que a mensagem precisa ser atualizada. Mas não, ela não precisa ser atualizada. Ela não precisa. O que eles querem é mudar a Bíblia para aquilo que eles necessitam hoje. E nós não podemos mudar a Bíblia para aquilo que nós necessitamos. Nós é que temos que mudar o nosso comportamento para nos igualar ao que a Bíblia pede. É diferente. Jesus afirmou, eu queria mostrar para vocês aí, lá em Mateus 24, 35, Jesus falou assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus está dizendo isso só aqui de Mateus? Não, ele está falando desde Gênesis capítulo 1, verso 1, até Apocalipse, até o último versículo de Apocalipse. Passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. É isso que Jesus está dizendo. A palavra de Deus nunca passará. A mesma fidelidade demonstrada em Jeremias aparece em Cristo.
e ela está disponível para nós hoje. O Deus que promete é o mesmo Deus que realiza aquilo que promete. Como assim, Marcelo? Ué, é o nosso segundo ponto. O nascimento de Cristo comprova essa vigilância divina. Você pode ler os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel, Zacarias e etc. Tantos outros profetas, e até pessoas que nem profetas eram, mas que também falaram a respeito de Jesus. Como o próprio Abraão falou a respeito de Jesus, Jacó, Israel, falou a respeito de Jesus, Josué falou a respeito de Jesus, e tantas outras pessoas que nem profetas eram, e eles falaram de Jesus. Existem outros textos na Bíblia que falam a respeito de Jesus. Todos esses textos revelam a promessa da vinda do Messias. Muitos poderiam pensar que a promessa havia sido esquecida, mas como diz lá em Gálatas, eu queria mostrar aí para você Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Essa palavra plenitude do tempo é sensacional. Sensacional. É isso que nós estamos falando aqui agora. A plenitude do tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Você vê aí que Deus reservou para ele um tempo específico que é dele e ninguém poderia ter mudado isso. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aquilo que parecia demorado estava apenas aguardando o momento determinado por Deus. A vara de amendoeira aponta para essa certeza. Deus nunca abandona sua palavra. Ele prometeu, ele fará cumprir. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. O terceiro ponto, Deus conclui aquilo que começa. Você vai ver, eu vou colocar aí para vocês de novo, ó, lá em Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Está escrito assim, Paulo escrevendo aos irmãos em Filipos, aos filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Você vê aí que fantástico. O próprio apóstolo Paulo, com essa certeza, o Deus que vela por sua palavra, também vela por seus propósitos na vida dos seus filhos. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Então Deus vela não só pela sua palavra, mas ele vela também pelos propósitos que ele tem para mim e para cada um de vocês. Um quarto ponto é a palavra produz resultados porque Deus a sustenta. Jesus comparou a palavra de Deus a uma semente. Você lembra disso? Uma vez lançada a semente, ela produz fruto, porque Deus opera através dela. O poder da palavra não está apenas em quem anuncia, mas naquele que cumpre a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, a palavra de Deus produz resultados. Se você está nessa vida cristã para produzir pelo poder da palavra de Deus, saiba que quem está produzindo é a palavra. Você é um instrumento de Deus. É fantástico isso. O quinto ponto é a vigilância espiritual no Novo Testamento. A amendoeira, como eu disse para vocês, um dos símbolos dela é a vigilância. Tanto é que Deus faz o trocadilho, né? Amendoeira com vigília, vigilância. Da mesma forma, Jesus repetidamente ensinou, vigiai, vigiai. Ele falou isso em Mateus 26:36, em Marcos 13:33, em Marcos 14:32, fora os outros ensinos dos apóstolos nas cartas pastorais, nas outras cartas que estão no Novo Testamento. O discípulo, você é discípulo? Você é discípulo de Jesus. Então, o discípulo deve viver atento à vontade de Deus, assim como Deus permanece atento ao cumprimento da sua palavra. Do mesmo jeito que Deus está atento, vigiando, para cumprir a sua palavra, o discípulo de Jesus precisa estar atento à vontade de Deus. Porque se Deus está cumprindo a sua palavra e você não está atento à vontade de Deus, você está descumprindo a palavra de Deus. E você, como discípulo, não quer fazer isso, certo? O significado dessa pergunta para nós, né? Quando Deus faz a pergunta em Jeremias 1:11,
ele está convidando Jeremias a olhar para além da aparência. Jeremias não foi convidado apenas para olhar um galho de uma árvore florindo, uma amendoeira. Não. Deus queria que Jeremias olhasse para além da aparência. A mesma pergunta ecoa para nós hoje, porque muitas vezes nós enxergamos apenas problemas, atrasos, dificuldades, portas fechadas, promessas ainda não cumpridas. É isso que a gente enxerga. Mas Deus nos convida a olhar além dessas coisas. Deus pede que a gente enxergue o algo maior por trás dessas coisas. O que Ele quer que a gente enxergue? A sua fidelidade em ação. Deus deseja transformar nossa forma de enxergar, porque nem sempre vemos as circunstâncias da mesma maneira que Deus as vê. Deus nunca esquece as suas promessas. Você sabe disso? Você já aprendeu isso? Deus nunca esquece as suas promessas. O tempo não enfraquece a palavra de Deus. Não enfraquece. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Nós precisamos desenvolver essa percepção espiritual, essa visão espiritual, discernir o agir de Deus na minha vida, na sua vida e naquilo que acontece à nossa volta. Nós precisamos ter essa percepção espiritual. Nossa confiança deve estar em Deus, não nas circunstâncias. É isso que Deus está chamando a atenção de Jeremias e está chamando a nossa atenção. Deus permanece vigilante e fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. A amendoeira, aqui, que foi dada em visão para Jeremias, torna-se um símbolo de fidelidade de Deus que nunca dorme, nunca esquece e nunca abandona aquilo que prometeu. Jeremias viu uma amendoeira e recebeu a garantia de que Deus cumpriria a sua palavra. Você tem essa mesma percepção? Quando você vê uma situação, você vê só problema? Você vê só atrasos? Você vê só dificuldades? Você vê só portas fechadas? Você vê promessas não cumpridas? Ou você está vendo a garantia de que Deus vai cumprir a sua palavra, apesar dos problemas, apesar dos atrasos, apesar das dificuldades, apesar das portas fechadas, apesar das promessas não cumpridas? Nós olhamos para Cristo e vemos a maior prova de que Deus cumpre a sua palavra. Toda a história da redenção confirma Jeremias 1:12. Você lembra o que está escrito lá em Jeremias 1:12? Vamos colocar aí de novo para você. Jeremias 1:12. Deus disse assim, ó, viste bem. Jeremias, você está com o foco certo. Ó, Jeremias, você foi no oculista, né? Você foi no oftalmologista, ô, Jeremias. Porque sua visão está perfeita, Jeremias. Você viu muito bem, Jeremias. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. É isso que Deus falou para Jeremias. Que coisa, hein? Que coisa. Aprenda algo importante a respeito de Deus. Antes dele agir. Você está esperando Deus agir na sua vida? Você está esperando algo de Deus na sua vida que vai mudar, ou que você espera, ou alguma coisa que você precisa, que você tem pedido para Deus? Então, aprenda que isso é importante. Antes de Deus agir, Isaías viu o Senhor no templo. Ezequiel viu a glória de Deus. Amós viu um prumo. Zacarias viu um candeeiro. Jeremias viu uma amendoeira. Em todos esses casos, Deus primeiro ajustou a visão da pessoa, Deus ajustou a visão do profeta, para depois realizar através do profeta aquilo que o profeta precisava fazer. Percebeu isso? Vivemos em uma geração que olha constantemente para notícias. Uma geração que olha constantemente para crises, estatísticas, para problemas. E Deus continua perguntando, o que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? O que você está vendo? A resposta vai determinar se nós vivemos dominados pelas circunstâncias ou se nós vivemos fortalecidos pela fidelidade de Deus. Se Deus perguntar para você hoje o que você está vendo, você responderia olhando apenas para as circunstâncias atuais? Você conseguiria enxergar além dessas circunstâncias? O Deus que continua velando sobre a sua palavra para cumpri-las?
Porque a grande mensagem de Jeremias 1:11 não é sobre uma árvore. A grande mensagem de Jeremias 1:11 é sobre um Deus que permanece atento, fiel e comprometido com cada palavra que sai da boca do próprio Deus. É isso que nós precisamos ter em mente, é isso que nós precisamos colocar em nosso coração e habitar o nosso coração. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus está atento. E Deus está comprometido com cada palavra que saiu da boca dele. Essa é a mensagem que a gente tem desse estudo. A gente precisa pensar mais a respeito disso. Passe alguns dias memorizando isso, relembrando isso, trazendo a sua memória, para que a sua mente e o seu coração estejam treinados, para que em momento oportuno, ao ver circunstâncias, ao ver problemas, ao ver desafios, nós possamos lembrar que Deus está atento, fiel e comprometido com a palavra dele. Tudo bem? Esse é o estudo de hoje. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você, assim como falou comigo. Se precisar, coloque nos comentários aí do vídeo as suas dúvidas, suas críticas, e a gente pode ir respondendo para você assim que for possível. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe e fique com Deus.